Estamos de volta e olha só, essa reportagem que vamos mostrar agora foi feita em homenagem ao Dia dos Pais, para ser exibida no Dia dos Pais, em 14 de agosto, mas por conta da transmissão das Olimpíadas, o Viva Mais não foi ao ar e só voltamos agora, então não poderíamos deixar de prestar esta homenagem a todos os pais e aqueles que participaram da matéria. Veja só que bacana a história desses pais e filhas que encontraram na corrida uma forma de estreitar ainda mais os laços. A atividade foi a corrida, mas poderia ter sido outra qualquer, como a música, outro esporte, enfim. Veja só que legal. Realmente a gente sabe, não é novidade para ninguém. Os tempos são outros, os compromissos são muitos e a agenda cada vez mais cheia. Mas a verdade é que prioridade quem dá é a gente, não é mesmo? Calma, vocês vão entender aonde quero chegar com essa conversa. É que vejo muitas relações sendo quebradas ultimamente e hoje, em especial, vou falar da relação pais e filhos. Não estranhem o verbo na primeira pessoa, é que sinto uma forte necessidade de passar essa mensagem para quem assiste, de que, gente, o nosso bem maior é a nossa família. Então vamos lá. Vocês já repararam como é difícil, geralmente, ver pais e filhos se declararem um para o outro? Por que será que isso acontece? Muitas vezes a figura masculina ela é muito cobrada como autoridade, né? Ou se eu demonstro afeto demais ao meu filho, eu vou perder a autoridade sobre ele. E isso é muito preocupante, porque se perde também muito da polidez dessa relação. É uma relação que ela precisa ser bonita, ela é bonita. Muitas vezes as pessoas distanciam um pouco isso com medo de perder poder, com medo dessa disputa de autoridade. E isso prejudica muito a relação de pai e filho. Então, para resgatar esse sentimento de poder dar um abraço, de poder dizer que ama, muitas vezes o sentimento existe, mas quando se tenta acessar, vem muitas vezes uma mágoa, um sentimento porque, quando eu era criança, meu pai não me colocava no colo, então, quando eu era criança, meu pai só se referia a mim quando eu fazia alguma coisa errada, e ele vinha me bater, e ele vinha me colocar de castigo, porque ficava muito delegado à mãe a questão do carinho, e o pai ficava aquela última instância. Fez uma coisa muito séria, eu vou falar com seu pai, você vai ficar de castigo. Então, essa relação, ela fica muito trincada, né, do pai com o filho, essa questão de saber que aquele pai também tem um sentimento, de saber que aquele pai age daquela forma, inclusive por amor, né, por uma questão de regras, por uma questão de ensinamentos, de conduta, e aquela figura paterna ela fica totalmente comprometida justamente pela entrada que ela teve na vida do filho, de uma forma onde ela é estabelecida com rigidez, com controle, com limite. Além dessa cultura machista, ainda tem os desencontros de preferências, de gerações, de tecnologia. O que a gente percebe dessa geração mais nova é que realmente os interesses são outros, né? Existe uma tecnologia aí gritante pedindo que esses adolescentes permaneçam mais tempo na internet, no WhatsApp, enfim, nessas redes sociais. E os pais, pelo menos o pessoal acima de 55, 60 anos, não acompanha tanto isso. Então os interesses são muito diferentes. E é interessante essa pauta de trazer essa necessidade de um esporte junto para que algo seja estabelecido entre eles dois em comum. Porque aí tem uma tendência a aproximar. Mas com esse distanciamento, a gente percebe que há uma falta de interesse em comum que não foi estimulado, de repente, em anos anteriores no desenvolvimento dessa criança. Então, depois de mais adulto, né, de adolescente, enfim, a tendência é realmente afastar. É cada um seguir o seu caminho, interesses diferentes, e a gente não conseguir mais agregar esses dois. E tudo isso vira uma bola de neve que cai no velho problema: a falta de diálogo entre pais e filhos. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, a solução pode estar tão perto e nas coisas mais simples da vida. Conversando com a psicóloga Tâmara Xavier, percebi que quando pais e filhos executam juntos alguma atividade, as chances de diálogo e outros ganhos aumentam significativamente. Se eu gosto da mesma coisa que o meu pai gosta, eu tenho como compartilhar com ele algo não só relativo à questão em si, se é um esporte, se é uma música, como dividir com ele conhecimento sobre aquilo. Então aproxima mais a relação entre os dois.
né? Se for, por exemplo, um esporte, além dessa identidade, o pai com o filho, ele tem uma tendência, uma possibilidade de conseguir agregar princípios, valores morais. Por exemplo, o esporte ele traz muito isso, né? O esporte traz a questão da competição, traz a questão de você saber lidar com a perda, de você saber lidar com o insucesso ou com o sucesso, porque as duas coisas precisam de uma sabedoria para lidar. Então, quando você tem um pai auxiliando, né, um filho que está, uma criança pequena, que está começando na natação, e o pai vai lá junto com o filho e estimula aquele esporte, e não só a parte do ensinar, mas a parte do praticar com o filho, é muito importante, porque você está ensinando com exemplo. Você não está ensinando só com a fala, né, do que é certo, do que é errado. E o esporte ele traz muito essas questões de princípios, de valores. E foi assim com essa turma, que já era unida. Mas depois da prática da corrida juntos, os laços se estreitaram ainda mais. Marcela é filha de Aurício. Ela começou a correr e puxou o pai. Isso já tem uns 4 anos. Os dois correm umas 3 vezes por semana, muito mais que saúde. A corrida fortaleceu a relação entre pai e filha. Sempre quando tem corrida, tá todo mundo junto, a mãe vai, os irmãos quando podem, outros também já começaram a praticar o esporte. Então, tudo isso a gente tenta fazer tudo junto mesmo e ter essa união dentro de casa. O tempo que a gente passa com os filhos são momentos que a gente deve aproveitar e passar para ele tudo que é de melhor, tudo que for melhor para eles. Nós queremos sempre o bem de nossos filhos. E tratando as coisas sempre com amor, com carinho, com dedicação, com honestidade. Então tudo isso leva os filhos ao caminho do bem. E aí é isso que eu procuro passar sempre para meus filhos. Sejam corretos no que fazem e tratem as coisas sempre com amor e carinho. Mariana é filha de Marcos Daniel. No caso dela, foi o pai quem a levou para os pedais. Mariana conta que sempre ia de acompanhante ver o pai correndo, até que resolveu aderir e simplesmente se apaixonou pelo esporte. Há 4 anos correm juntos e é bonito de ver o entusiasmo dos dois. Meu pai sempre trabalhou muito. Quando eu era mais nova, ele viajava muito a trabalho. Então, assim, a gente tinha uma relação mais distanciada, mas sempre o amor prevalecendo. E com a corrida, a gente se aproximou ainda mais. A nossa amizade cresceu ainda mais, né? Mais do que já era. Meu pai é meu parceiro de vida, assim, mesmo assim. Com quem eu posso confiar, assim, a compartilhar meus problemas, assim, tudo. Não só ele, como minha mãe também, mas, assim, estritamente, assim, falando Dia dos Pais, meus pais são os meus amigos, são os meus melhores amigos. E assim, a corrida nos uniu ainda mais. E nos trouxe um bem maior, além da saúde, a parceria, porque assim, a gente pega a motivação do outro. O principal legado que eu posso deixar para os meus filhos é o exemplo. E eu procuro fazer isso da melhor forma possível, né? Desde da forma como eu pratico esporte, me dedico às corridas de rua e com a minha felicidade de ter minha filha hoje fazendo as mesmas atividades que eu, compartilhando desse ambiente, um ambiente salutar, um ambiente familiar, né? Um ambiente de amigos, um ambiente que você não vê ninguém com segundas intenções, você não sabe quem é a pessoa que está correndo ao seu lado, pode ser um advogado e pode ser um gari, sem preconceitos, né? É só colocar um tênis, um short, uma camisa e correr. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. Não é uma tarefa fácil, mas sabemos que família é a base de tudo. A família é um bem hoje, né, que quem tem preserve, porque família é muito pouco valorizado, né? Até os mais jovens, acredito, né, eu acho que dentro da ignorância deles, né, acham que família é uma coisa ruim, né, é um limitador, né, e pelo contrário, família é um norteador. Né? Família é uma coisa que, vamos dizer, como todo mundo diz, né? Quando você tem uma família bem alicerçada, né? Bem alicerçada, você vai longe, né? Na hora que você precisa, você vai buscar quem? Família. Aproveite, nem que seja as datas comemorativas, para expressar seu amor a quem tanto você ama e admira.
já é um começo. Eu digo que tanto minha mãe como meu pai são meus portos seguros. Meus irmãos podem responder por mim também, da mesma forma como eu falo. E esses exemplos que eles passam, tanto exemplos de vida, como também exemplos de saúde, como ele passou esse exemplo da corrida, e isso acaba estimulando a família como um todo. Porque lá em casa todo mundo passou agora, de certa forma, a praticar uma atividade física justamente pelo exemplo dele também, a determinação dele. Então isso, assim, são exemplos que eu quero levar para os meus futuros filhos. Exemplos que eles passaram para mim. Então, assim, eu digo que te amo muito, meu pai, e que você continue sendo esse exemplo de luz na minha vida. Pai, isso que você está vendo aqui é fruto do exemplo que o Senhor deu para mim, tá? A sua perseverança, a sua forma de me amar, né? Que era um pouquinho diferente da que eu amo meus filhos hoje, né? Hoje eu faço questão de dizer para meus filhos eu te amo, faço questão de beijar meus filhos. Na sua geração já era um pouco mais difícil, né? Mas eu sei que o Senhor me ama, né? E hoje em dia a gente já quebrou essas barreiras, né? Então eu queria desejar ao Senhor, tá? Um feliz Dia dos Pais, e que saiba que aqui, nesse coração que está ficando senil, tem uma pessoa aqui que te ama muito e que tem o Senhor como exemplo, e só tenho uma coisa a dizer ao Senhor nesse Dia dos Pais: muito obrigado por o Senhor ser meu pai. Muito lindo, né? Ver essa relação tão bonita entre pais e filhos. Eu aproveito aqui o espaço para desejar um feliz Dia dos Pais, ainda estamos em agosto, a todos os pais, em especial ao meu Sérgio Matos Andrade e ao meu marido Fábio, pai do nosso tesouro Davi. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimed.se.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE. Para participar, sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimedse.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107 8754 no próximo